aqui para mim, eu não sei se esse sistema Já, tem é que tá algum aqui em tipo cima, de já começou cronômetro, mas eu estou colocando no a celular gravação. para controlar aí também a abertura, Eu né? A liberei sua primeira câmera, tá, fala Ramona? aí para daí passar para o pessoal. Ouviu? Alô? Não sei se o Rogério está me escutando, se Alô? vocês estão me Eu estou escutando. ouvindo sim, ô Ramona. Acho que só o Rogério. Tá, Quem não estiver ouvindo o Ramona, dá uma recarregada. Acho que na hora que trocou ele. tá. Mas acho que foi sim. Alô, tudo bem? Tudo bem, e Tudo bem. você? Todos escutam? Sim. Vamos ver os demais aqui. Ah, todos estão escutando, que bom. Então eu vou liberar Escutando sim. aqui o microfone ao Augusto. Só uma pergunta, Rogério, que eu acabei não fazendo no Aham. alinhamento. Você em algum momento abre para um chat alguma coisa e você controla as perguntas, Normalmente eu faço enfim? isso. As pessoas escrevem aqui, e até se elas quiserem falar, Tá, eu abro o microfone no final. Ou então, na medida que eles vão mandando ou aqui ou no WhatsApp, por isso que eu fico, eu fico tá fazendo bom. aqui o shift, né? Quem mais eu tenho que liberar? Eu Tá. liberei o Rafael. Entrou agora. Rafael, seu microfone está liberado. Ramona, seu microfone está liberado. Isso. Augusto, seu microfone está liberado. O La Rosa não entrou ainda, né? O Rodrigo não entrou ainda, né? Ainda não, eu não vi ele. Acabou de Deixa eu ver. entrar. Rodrigo. Tem que salvar como La Rosa, fica mais fácil achar. Tá certo, pessoal. Vamos começar. Eu já mandei um aviso no grupo que estão começando agora. Estamos com um público bom já para iniciar mais um TELA Meeting, TELA Call, né? Vamos chamar desse jeito. Queria agradecer muito a presença de todos. A sugestão dessa reunião partiu da Ramona Linsmaier. Muitos de vocês conheceram a Ramona no nosso último TELA Meeting em dezembro. E a Mona trouxe uns inputs muito bacanas referente à automatização, robotização, reestruturação, gestão de equipe. O tempo dela até foi curto para a tanta experiência que ela compartilhou conosco lá, né? Poderia compartilhar muito mais. E durante esses últimos dias ela levantou esse ponto, né, de a gente começar a discutir um pouco como é que está aí a gestão das equipes nesse distanciamento, né, mais reforçado desde março por causa da pandemia. E a ideia era chamar também outros colegas do grupo para que compartilhassem suas experiências, suas recomendações, boas práticas, o que deu certo, o que deu errado nesse período, né? E nesse sentido, eu convidei o Augusto Flores, né? O Obrigado. Augusto Flores, a maioria de vocês já conhecem também, e o Augusto agora é muito popular no Twitter, no LinkedIn, né, Augusto? Gosto muito das suas publicações lá no Twitter. Augusto Flores é vice-presidente de interesse para a América Latina, do Grupo Volvo, então ele tem aí um desafio muito grande de fazer gestão, não só da equipe no Brasil, mas na América Latina como um todo, né? Também convidei o Rafael Torílio Nunes, que todo mundo está falando aí que ele demora mais tempo para fazer o topete, né, do que aparecer. Tudo bem, Rafael? Rafael é líder internacional de Texas, na Sanofi, então o Rafael também tem um desafio muito grande, né, e era para ele estar na França nesse período, mas teve que ficar no Brasil esperando aí passar esse período da pandemia e vai compartilhar como tem sido esse momento de transição e gestão de equipes, né? Eu havia convidado a Elizabeth Gonçalves, diretora tributária na Siemens, mas ela teve uma reunião de última hora para atender, e acontece agora isso, né? A gente está disponível praticamente 24 horas em home office, então, infelizmente, não sei se ela pode conseguir entrar no meio da discussão, mas, de qualquer forma, ela já nos avisou que teria dificuldade de participar. E também o Rodrigo La Rosa, que dispensa a apresentação, né, o cara mais popular de Texas aí, nos últimos anos, prestigiando o Rodrigo La Rosa é sócio na KPMG, uma pessoa
que tem umas ideias geniais, principalmente na parte de robotização e automatização, conhece muito aí de inteligência artificial, sempre alguém que está compartilhando o que há de mais recente na área de testes, né? Tendo feito essa introdução, eu deixo a palavra para a Ramona conduzir as discussões e, logicamente, como se trata de um bate-papo, vocês fiquem à vontade, Rafael, Augusto, Rodrigo, para fazer seus comentários, né, interagirem, e quem quiser ir postando algumas perguntas, eu estou aqui lendo aqui na barra, e à medida que vocês forem postando, eu tento fazer a intervenção para puxar essa pergunta. Se não, eu abro o microfone no final, uns 20 minutos antes, no final, para que vocês também consigam falar um pouco das suas experiências, né? E também estou aqui para contribuir no que eu estou passando também nesse período aí de isolamento. Ok, Ramona, por favor. Ok. Bom, primeiramente, muito boa noite a todos, né, que já se conectaram aí. Estou vendo bastante gente conhecida. Obrigada, Rogério, e todo o grupo, por dar essa oportunidade, né? Eu adorei a primeira vez, essa é a segunda vez que eu estou com esse time de feras, então é muito gostoso, né? E hoje a gente estava pensando em falar um pouco realmente sobre gestão de times à distância, né? E quando a gente está falando à distância, nós não estamos aí falando, a gente até fez um alinhamento, né, essa semana, e eu pude falar com todos esses nomes aí que o Rogério citou, que são feras nos seus negócios, né, então cada um tem uma particularidade, mas na realidade essa distância que a gente está falando é o que está muito na moda agora, né, do anywhere office, né, então você pode estar na praia, pode estar em casa, pode estar no coworking, num hotel, enfim, você pode estar onde você quiser, contanto que você entregue o que o seu chefe te pediu, né? Então, para falar um pouco dessa distância, eu até pensei bastante sobre países diferentes, né? Culturas diferentes. Muitas vezes a gente vai poder estar falando com um coleguinha de trabalho que está lá em Bangalore, está na Hungria, enfim, tem várias empresas prestando serviços. E muitas vezes a gente quer falar, que nem o Rogério falou, né? A gente está investindo bastante em automação e robótica, então pode ser que um dia eu queira contratar uma pessoa que está lá em Bangalore. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele traz muito isso, né? Ele tem um lado que é mais chato, né? Que você não pode ter o face-to-face, aquele abraço gostoso, a paradinha no café. Isso faz muita falta, porque somos pessoas, somos seres humanos, né? E o convívio é importante, a sociabilização é importante. Mas abre outras oportunidades também, né? Muitas coisas boas. E essa é uma delas, né? Você, de repente, poder contratar uma pessoa que está do outro lado do mundo para fazer um robô para você, né? Que isso o cara não tem que estar do meu lado para fazer, ele pode fazer lá na Austrália, enfim, e vai dar tudo certo. Então, o que eu queria comentar um pouco é sobre essa gestão, né? Independente da onde a pessoa vai estar fisicamente, independente da cultura da pessoa, né? Então é muito difícil. Nós temos culturas muito diversas, né? Brasileiro é muito caloroso, recebe muito bem, muito welcome o tempo todo, né? Acarinha muito as pessoas e de repente você está fazendo a gestão de um funcionário seu nos Estados Unidos, no Texas, que é um cara um pouco mais assertivo ou um pouco mais rápido na decisão. E aí você, junto com essa pessoa, tem um francês que talvez demore um pouco mais para avaliar uma situação de tomar uma decisão. Então, são culturas diferentes, não tem certo e errado, né? Então, essa gestão de pessoas, de times eficientes à distância, a primeira coisa que me vem à cabeça é o quanto que a gente, como gestor, porque tudo tem que começar conosco, né? Nós não podemos esperar que os nossos colaboradores, nossas equipes, façam tudo do melhor. Então, eu acredito muito que o contato contínuo, periódico, mesmo sendo virtual,
ele precisa existir para construir esse link entre as pessoas, né? Esse teu time, ele tem que ter uma identidade como time, né? Então, por exemplo, nós, na Cor, nós somos o centro de serviço compartilhado, né? Então, a gente tem uma identidade. E essa identidade também vai gerando cada vez mais a autonomia de cada membro dessa equipe, individualmente, inclusive, mas principalmente a autonomia e a capacidade de trazer alguma coisa boa para a equipe, de atingir os desafios da companhia, de atingir os targets da companhia, como um time único, né? Então, nós que somos os líderes, eu acredito muito que é um papel único e especial de levar essa galera que a gente gerencia à distância para essa identidade forte e tendo cada membro como um contribuinte, né? A gente tem que ter pessoas que contribuem quando a gente está fazendo uma live ou quando a gente está fazendo uma reunião virtual, né? Eles têm que agregar valor, eles não podem ser simplesmente espectadores, né? A gente quer que cada um contribua, seja um agente de mudança, porque é isso que cada um de nós é. Então, não adianta entrar numa live e falar assim, puxa, que legal que é virtual, você não precisa nem, talvez a pessoa nem lembre de mim, meu chefe nem vai lembrar de mim, nem vou abrir a câmera, vou deixar só a foto lá. Não, né? Então, eu acho que isso depende muito do gestor, realmente. Agora, como que o gestor faz isso? Então, eu trouxe aqui 2, 3 coisinhas que eu gostaria de comentar com vocês, e aí eu acho que até já posso abrir aí para os meus colegas que também vão falar um pouquinho, né? Tem muitas dicas, né? Tem muitas dicas. Mas o que as empresas realmente precisam garantir, e nós, gestores, temos que cobrar as empresas, é a tecnologia disponível, né? A pior coisa que tem é você entrar numa live, entrar numa ligação com o teu CEO. Ai, desculpa, caiu a minha internet. Pô, você tá tremendo. Nossa, cortou. Esse tipo de coisa gera um desgaste muito grande. Então, eu estou imaginando uma situação que a empresa realmente se preocupe com a tecnologia, né? Parece bobagem o que eu vou falar, parece que vocês podem falar assim, nossa, mas a Ramona acha que a gente não sabe disso, né? Eu acho que todos sabemos disso, eu acho que 75% das empresas realmente inovadoras que estão no mercado já, inclusive globalizado, estão com o plano de aceleração tecnológica nesse momento. Eles vão investir todas as fichas em tecnologia, né? E aí não é só automação e robótica, como o Rogério falou, que ajuda demais as pessoas que trabalham virtualmente, mesmo que seja definitivamente, mas realmente de ter ferramentas de comunicação. Comunicação já é difícil numa companhia. Virtualmente é difícil ao quadrado, né? Então, tecnologia tem que ter. Se não tem, eu acho que nós, como líderes de times à distância, temos que cobrar isso todo dia do nosso CEO assim, do time de IT, para que isso realmente seja ofertado para o nosso colaborador. Porque se também não for ofertado, tem uma hora que o cara também se desmotiva, né? Então, tem outras coisas também, os dados. Às vezes eu participo de algumas calls, tá todo mundo já na call, a call já passou 5 minutos, aí a pessoa, a líder da call começa a abrir slides, né? Puxa, aí começa, putz, travou, tal. As pessoas nem receberam o banco de dados antes, não sabe qual exatamente é o motivo da reunião. Então, os dados têm que estar sempre sendo compartilhados previamente. Quando você entra na reunião, já entra com tudo aberto. Não começa a abrir no meio da reunião, né? E quando é um assunto ou um PowerPoint, algum comunicado, alguma apresentação confidencial, já fala desde o começo que é confidencial, né? Pede para evitarem as fotos, porque não adianta me falar que é no meio
da call que é confidencial, eu já tirei 20 fotos da apresentação, né? Então, fala, olha, por favor, respeita, é confidencial, é um material controlado, não tirem fotos, mas não fala isso no meio, né? Então, o gestor, ele é o líder que tem que deixar claro o objetivo para o time, tem que dar visão de um projeto ou de uma discussão, o que realmente cada um está fazendo naquele call. Poderia ter a metade de pessoas naquele call, está faltando alguém, né? E eu acho que o mais importante, logicamente, além de ter todo um protocolo que já existe hoje, né, para como você gerencia pessoas virtualmente, que é evitar conversa paralela, né, falar alguma coisa para um funcionário que você pode falar em separado, você fala no meio de todo mundo, virtualmente, que é ainda pior. Então, existe já um protocolo como tratar, né, o seu time virtualmente, agradecer sempre tudo o que se discutiu. Então, tem várias coisas, mas eu acho que uma das mais importantes é que o gestor tente sempre, o máximo que ele puder, manter as interações o mais simples possível. Não compliquem as interações, né? A interação, ela serve para criar valor do time como um todo, que nem eu falei no começo. Então, comunicação já é complicado o suficiente em grandes corporações. Tenta simplificar. Eu ouvi muitos dos meus colegas falando durante o alinhamento que a gente fez essa semana, que os times virtualmente são mais focados, mais produtivos, né? Não tem aquela coisa de ficar voando na reunião, porque está todo mundo se vendo. Então, é gostoso ficar em reunião, né? Ainda mais se tiver um coffee, uma bolachinha junto, né? Então, na realidade, o virtual, ele traz mais eficiência e produtividade por si só. Finalizar, o que eu acho é que se em algum momento dessa pandemia ou de empresas que tomarem a decisão de ficar virtualmente em definitivo, tentem ter em algum momento onde vocês se encontrem presencialmente. Faça ou marca um lanche virtual, marca um happy hour, tentem montar alguma coisa que eles chamam de hangout, né? Tenta, sabe, ter o interpessoal, né? Uma interação interpessoal. Isso é muito importante. Então, comentar do gato, falar, puxa, fiz uma vitamina aqui hoje. Tem várias formas, né? Você pode fazer happy hour, comemorar aniversário uma vez por semana, lanche virtual, tem muita coisa, né? E eu acho que sempre também perguntar, né, para o time, escuta, tá legal do jeito que está indo? Vocês acham que assim tá bom? Estamos fazendo muito call virtual? É pouco tempo? Eu acho que assim, como equipe, sempre decidir como que seria o melhor modelo para trabalhar e também o modelo mental, né? Porque eu acho que a gente tem que virar a chave, o mundo está se transformando. Então, assim, vamos pensar em novos modelos mentais, onde que a gente consiga se desenvolver, onde o gerente não vai mais chegar e falar, faça isso, faça aquilo, agora você vai lá, agora você liga para esse cara. O cara tem que ter autonomia, a equipe tem que ter mais autonomia e aí a gente vai gerando novos modelos mentais até de desenvolvimento. Então, eu acho que é um pouco disso que eu queria, assim, colocar como início do bate-papo aí para o pessoal poder Sim. deslanchar. Os meus colegas aí, o Rogério também. Legal, Ramona, muito obrigado. Obrigado, Estou Rogério. aberta a perguntas também que Obrigado, você Rogério, vai abrir no final. pelo Nossa, convite ouvindo? aí. Obrigado, Ramona. Legal. Obrigado, Por favor. La Rosa, Rafael. Isso aqui mais Vou parece trocar uma aqui a conversa câmera, entre tá? amigos, e é mesmo, né? Pode acionar sua voz. Eu queria falar algumas questões em complemento ao que a Ramona trouxe para a gente. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, eu não estou conseguindo acioná-la agora, mas... A câmera está liberada. Sim. A câmera Sim. está liberada, tá? Pode entrar. Foi. Peraí, deixa eu desabilitar.
Então Então, tá, peraí. deixa eu só dar algumas mensagens aqui em complemento ao que a Ramona comentou. A Volvo tem um jeitão bem Agora sim. sueco, né? Vai. People first, é o que a gente ouve todo dia, a todo momento, a toda hora. Eu acho que tem, em complemento ao que a Ramona comentou, tem algumas questões no começo da pandemia, em 26 de março, quando todo mundo saiu home office, a grande questão era, poxa, e aquele gestor que gosta e que precisa de gente, como é que fica, né? Quer dizer, será que essa diferença competitiva que a gente valoriza tanto no dia a dia, será que isso vai se dar nesse ambiente, nesse novo normal, né? E eu acho que 3 meses depois, a gente está em junho, a grande mensagem que a gente consegue decifrar é a seguinte: não adianta a gente querer criar uma proximidade ou tentar criar uma proximidade nesse ambiente aqui virtual se você não construiu isso lá atrás, 1 ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, na trajetória de carreira, né? Então, o People First na Volvo, ele apenas foi reforçado por essa situação. Eu estava falando no nosso alinhamento de anteontem, que é super importante a gente manter o contato. Eu tenho falado com os meus times aí praticamente que diariamente, a gente tem uma reunião com todos durante a semana e atendo muitos individualmente, porque a gente está passando por um momento que não está fácil para ninguém, de verdade, não está fácil. Uns se adaptam mais fácil, outros menos fácil. Uns têm criança pequena, outros têm crianças, têm adolescentes, outros não têm crianças, outros têm um ambiente mais turbulento em casa, menos turbulento. Então, tudo isso a gente precisa combinar, porque no final do dia o que precisa sair é entrega, o que precisa sair é um fechamento, é um reporting, mas a gente precisa também ter esse olhar aí para as pessoas, né? Então, people first, eu acho que é algo que não sai da cabeça. A gente falava dia desses da questão do kit conforto, então a Volvo disponibilizou para algumas pessoas que não tinham lá a melhor cadeira em casa, a melhor tela de computador, que pudesse levar, né, as cadeiras para casa, que as pessoas pudessem trabalhar com um mínimo de conforto, um conforto semelhante ao que a gente tem na Volvo. Tem uma questão super importante. A gente eu pelo menos venho trabalhando mais nesse momento do que vinha antes, e não é porque é a questão de trânsito, eu nem quero falar de trânsito em Curitiba, eu não quero competir com Paulista, mas a verdade é o seguinte: a gente almoça em 30 minutos e já vai para a mesa trabalhar, atender reunião, responder e-mail, a gente estende a jornada, a gente às vezes começa antes, mas o que mais imperou nesse período, que eu tenho observado muito, é trust. Então, a gente utiliza ali o Skype, então você vê quando a pessoa está conectada, não está, mas é o que menos importa. Na nossa rotina, no nosso jeitão de trabalhar, o que importa é a entrega. Se a pessoa começou às 8, começou às 8h30, começou 9 horas, parou de trabalhar às 2, foi até às 5, é o que menos importa. Então, uma outra questão assim super importante é trust. É bem sueco isso, mas funciona demais no dia a dia. Uma outra questão que eu acho que é uma reflexão que as empresas vão passar, e aí eu comentava com vocês no nosso alinhamento, eu acho que o comércio vai sentir esse período de uma forma, a indústria vai sentir de uma outra, e serviços de uma outra, né? Então, por exemplo, a questão da própria indústria. A gente se achou, todo mundo se achou aqui os mais inteligentes da sala de aula, porque conseguia contratar serviços em Bangalore muito mais barato do que tinha no Brasil, do que tinha no Panamá, ou do que tinha nos Estados Unidos, do que tinha na Europa. E a gente também se achava mais inteligente porque conseguia comprar peças na China muito mais barato que qualquer lugar. E quando a pandemia começou, dor de barriga na China, o mercado automotivo todo dependendo da China, como é que faz? Então, acho que uma reflexão que vai acontecer é o seguinte: a gente não pode colocar, e a gente já sabia isso é uma teoria de investimento, a gente tem que diversificar a sourcing de serviços, não dá para ser mais só em Bangalore, tem que colocar um pedacinho na Europa, tem que colocar um pedaço nos Estados Unidos, não dá para ser sourcing de pé só na China, tem que ter um pedacinho na Europa, tem que ter um pedacinho nos Estados Unidos, porque senão tem momentos que a gente para. Eu lembro que alguns anos atrás eu trabalhava na Renault, na aliança Renault-Nissan, teve aquele terremoto gigantesco no Japão, e de uma hora para outra a Nissan teve que parar a fabricação, porque não chegava mais peças do Japão, estava tudo parado, ficou 20, 30 dias parado lá. Então, a gente começar a ter um olhar de que não é só custo, a gente tem que falar também de estratégia, de sourcing, de bons um bom canal
de fornecimento, de vendas e tudo mais, né? É lógico que no caso, quando eu falei serviço e indústria e comércio, a gente vem acompanhando serviço, né, grandes consultorias, advogados, empresas, turma da Faria Lima, devolvendo ou cogitando devolver grandes lajes, né, corporativas. A consequência disso, os fundos de investimento imobiliário, todos eles caindo bastante, né, na bolsa. Por quê? Porque a gente está pensando que isso vai substituir pelo home office. Isso pode ser realmente uma verdade. Mas, por outro lado, a indústria, que tem todo um administrativo trabalhando ali ao lado da fábrica, como é que faz? Bom, a indústria também tem uma oportunidade de discutir, por exemplo, questões como sales, leaseback, né, criação de um REIT, e você passar a pagar aluguel por um contrato atípico, por um grande fundo de investimento imobiliário. Então, quando a gente olha para todo lado que olha, tem uma oportunidade, seja de redução de custos, seja de geração de receita, pensar negócios, né, de uma forma diferente. Eu não queria me alongar mais, mas realmente a grande mensagem aqui é people first, a questão também de trust. A gente fala muito que cash is king, redução de custo, mas eu acho que antes, o que a gente está aprendendo muito, apesar de estarmos distantes uns dos outros, né, eu acho que a dimensão humana da liderança é o que está fazendo a diferença nesse momento, e quando isso voltar para o novo normal, a gente vai conseguir separar bem essas coisas e realmente dar crédito àquelas pessoas que botavam e que botam as pessoas no centro de tudo. Obrigado aí. Muito bom pelos comentários, e também como eu trabalho em empresa também sueca, posso dizer a mesma coisa, a visão de people first, essa preocupação com a qualidade de vida das pessoas também. A Tetra Pak disponibilizou os funcionários que não tinham recursos apropriados, né, para desenvolver suas atividades em casa, a liberdade de levar um monitor, a cadeira, o que precisar para que essa pessoa consiga ter um conforto para trabalhar dentro de casa. Acho que isso aí são pontos bem relevantes e que ajuda bastante a minimizar, né, essa mudança que foi repentina e pega muita gente aí despreparada para tal mudança. Rafael, você está aí? Estou aqui, tá me escutando, Rogério? A câmera, tá? Tá bom. Me avisa o que eu tenho que fazer aqui. Eu acho que eu tenho que o Augusto primeiro. Deixa eu ver. Augusto. Câmera off, você já está liberado. Tá me escutando? Escutando, sim. Você pode ativar sua câmera. Tá bom. Okay, mas em qual botão eu clico aqui, né, para ativar a câmera? Tem uma câmera onde está o microfone, logo em cima está escrito câmera. Ela ficando amarelinha, ela já... Dá uma olhada. Maravilha. Eu tenho que fazer aqui o remanejamento da câmera. O Richard falou que no começo ele ia melhorar um pouco aí a... Eu em cima do microfone, Rogério, não tem nenhum outro ícone para mim ali. Não? Não. O último microfone. Não tem problema. Você pode fazer suas considerações aí, a gente... Tá bom. Primeiro, obrigado, Rogério, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, todos muito qualificados. É um prazer dividir o webinar com a Ramona, uma referência no mercado, com o Augusto e com La Rosa, com a minha relação vem um pouquinho mais de 20 anos aí. Em algum momento a gente consegue dividir algumas histórias, mas para vocês terem uma ideia, no meu primeiro trabalho, mais de 20 anos atrás, estava sentado do lado do Augusto. Ele lembra bem esse momento, e ele era meu primeiro chefe nessa caminhada de mais de 20 anos. Então, um grande prazer estar aqui hoje falando de liderança remota com vocês. Eu queria, antes, tocar um pouco nos pontos da Ramona e do Augusto, queria dividir um pouco com vocês a minha experiência. Eu trabalho mais de 12 anos, 13 agora, sem presença, sem ter o meu chefe sentado do meu lado, e com as equipes em várias localidades, né? Então,
Hoje eu tenho pessoas sentadas em vários países, hoje diretamente em 6 países diferentes, reportando diretamente para mim, com uma equipe presencial em algumas dezenas de países. Nesses anos todos trabalhando longe do meu chefe, a qual, não por não gostar dos meus últimos chefes, aliás, eu gosto muito deles, eu aprendi muito que a liberdade ela vem com uma carga muito alta de responsabilidade, né? Então, a gente trabalhar remotamente e ter uma liberdade de, como o Augusto até comentou antes, de horário principalmente horário ou até de tarefas durante o dia, quando você organiza a sua agenda, ela vem com uma carga alta de responsabilidade. Eu adoro trabalhar com liberdade. E eu tento passar essa mesma liberdade para a equipe, e essa liberdade, obviamente, vem acompanhada de uma responsabilidade muito grande. Eu não falo com as pessoas todos os dias da equipe, mas é muito importante eu estar disponível para estar. Todos os dias eu estou disponível. Eu não necessariamente estou falando com as pessoas, mas se todos os dias elas quiserem ligar para mim, entrar no Skype, entrar no Teams, ligar para o celular, WhatsApp, o que seja, o líder tem que estar disponível. Então, o que a gente tem, o que eu faço muito e tento fazer com que as pessoas que trabalham comigo também façam nessa questão de trabalho remoto, você tem que delegar muito para a equipe, tentar delegar muito, porque não para não fazer o trabalho, mas pelo contrário, é uma forma com que as pessoas possam crescer, cria uma exposição profissional dentro, obviamente, de um ambiente controlado, né? E isso tem que ocorrer em todos os níveis. Essa exposição não pode ser só minha com as pessoas na qual eu trabalho, mas sim ela tem que ser cascateada para baixo, da mesma forma como meu chefe faz comigo, né? Então, essa quebra de paradigma que a gente está vendo hoje, que, como eu te falei, eu estou há mais de uma década trabalhando remotamente, para mim era muito claro que funcionava, trabalho remoto funciona muito bem. Então, nós vamos entrar numa época agora que as pessoas que já estamos com menos viagens de negócio, vamos focar muito na automação de processo interno, e as pessoas viram que alguns pontos que foram tocados aqui também já pela Ramona e pelo Augusto, gera muita eficiência e produtividade, sem dúvida. Nós conseguimos ver, no momento que as pessoas entendem que essa liberdade de trabalhar em casa, na qual normalmente se você não tem um conference call, se não tem alguma reunião marcada, não interessa se você começou às 6 da manhã ou se começou às 10 da manhã, se a tua agenda não tem nada, não interessa, o importante são os objetivos e a entrega do trabalho. A eficiência e a produtividade, ela é altíssima, então eu acho que essa quebra de paradigma é muito boa. Ela veio para tirar aquela questão das pessoas que somente os diretores, os vice-presidentes conseguiriam trabalhar remotamente, alguns gerentes, e quanto mais você descia na pirâmide, era mais difícil. Sim, é mais difícil, mas ele funciona e tem funcionado muito bem. É óbvio que eu vou entrar em alguns pontos aqui que a Ramona e o Augusto já entraram. Tecnologia é muito importante, né? Nós lá na Sanofi, nós estamos utilizando o Zoom, a gente utiliza o Zoom há alguns anos, o Zoom funciona muito bem. Uma das regras que a gente implementou muito antes até do lockdown, das pessoas estarem trabalhando todos remotamente, todas as reuniões de Zoom, todo mundo é incentivado a deixar a câmera ligada. E isso nós notamos muito que com essa quase que uma obrigação implícita de deixar a câmera ligada. Claro, se você está numa situação, sei lá, 6 da manhã, 5 da manhã, você entrou de pijama, não sei se você desliga a câmera, ninguém vai te obrigar a ligar a câmera. Mas o fato de estar todo mundo ali com a câmera ligada, a interação ela é muito boa. Ela ocorre de uma forma muito mais fluida. Um pouco aí, Rafael, sobre esse assunto, é que antes, quando as pessoas estavam no escritório, que raramente elas olhavam nos olhos das outras, né? Porque ou era o celular ou era o computador que tinha prioridade, né? E agora que Isso. fazer
as reuniões usando o computador, obrigatoriamente você acaba olhando para a pessoa, né? Você está ali olhando, Exatamente. e aí as pessoas passaram a se olhar daí desde então, né? Exatamente, Rogério. Parece que. E também, como a gente tem diversas situações, acho que o Augusto colocou esse ponto, colocou muito bem, com criança em casa, criança pequena, outros não. Tem várias situações em casa que você não tem total controle da situação. Então, parece que o tempo que você tem que utilizar para aquela reunião, você realmente tem que ser eficiente. Você não quer atrasar, porque você tem alguma outra coisa a fazer depois, tem alguma outra reunião, e tem que entrar no call, você não está chegando atrasado naquela sala de reuniões, onde você chegava 5, 10 minutos atrasado, conversava com todo mundo, dava um abraço, estava tudo bem. Não, as pessoas estão esperando, não é mais tão agradável ficar esperando numa reunião de Zoom alguém entrar. Então, acho que a pontualidade ela começou a ser um pouco, muito mais respeitada. Cultura, exatamente, acho que a Ramona tocou no ponto de cultura, muito importante. Então, a gente tem que, eu tenho algumas pessoas, eu tenho um reporte direto que tem pessoas na Ásia, tem pessoas na Europa, pessoas na América Latina. A gente, obviamente, aprende a lidar com essas culturas de uma forma diferente. É, Hoje mesmo tive uma conferência com uma equipe lá do Japão. A quebra de gelo ela tem que ser muito rápida e às vezes nem precisa quebrar o gelo. Ninguém está muito difícil, as pessoas não se sentem confortáveis em estar falando de algumas questões pessoais. Então, já conhecendo isso, não me pergunto, não quero, vamos direto ao ponto. E essa questão de cultura ela fica um pouco mais difícil quando você está remoto, mas é um desafio que a gente tem que aprender a lidar com isso. Uma coisa que a gente tem tentado fazer bastante, está facilitando também nesse gerenciamento remoto, é enviar o material antes para a leitura das reuniões. Isso já fazíamos antes. O que era boa prática no escritório tinha que ser mantida, né? Nas reuniões virtuais, no isolamento, né? No home office. Você tem um material. Como é que é, Zé? Não, só comentando, que era boa prática já no próprio ambiente do escritório. Isso. Era mantido, né? É pressuposto você já ter todo o material da reunião pronto, né? Previamente, para que todos chegassem preparados e com perguntas, né? Exatamente, uma questão que a gente mudou agora, e nós temos adotado muito a questão de confidencialidade, porque agora você perdeu um pouco daquele controle de entrar na sala de reuniões e dizer, olha, pessoal, aqui você sabe se tem alguém, ninguém vai tirar o fone, tirar uma foto. Agora o print screen na tela que você está apresentando, você tem 15 pessoas, você não tem a mínima noção de quem está vendo a sua apresentação, quem está tirando foto da sua apresentação, ou fazendo print screen ou não. Então a gente tem adotado muitas vezes para vários projetos, acordos de confidencialidade interno, com lista de pessoas que você pode, o que você pode fazer, o que não pode fazer. É algo que era não tão comum, somente em grandes projetos, agora ficou um pouco mais comum dentro da empresa, e para que isso não fuja de controle. Um ponto, acho que eu não acho que o Augusto comentou, mas comentou no impacto nas indústrias, né? Quando eu penso vai ter uma mudança, isso é interessante, vai ter uma mudança na cadeia global de suprimentos. Ela já vinha sendo discutido, né? Principalmente acho que os Estados Unidos começou a fazer isso há alguns anos atrás, com a reforma tributária, tentar trazer mais indústria para dentro, criar uma plataforma de exportação com taxa diferenciada de imposto. Agora, com essa questão que o Augusto comentou na área de autopeças, isso acontece em todas as indústrias, né? Na farmacêutica, a mesma coisa, muitos dos ingredientes ativos são manufaturados na China e na Índia. Por exemplo, a Sanofi, antes da crise, de uma forma muito feliz, ela anunciou a criação de uma empresa dedicada à manufatura de ingredientes ativos em 6 países, esses países todos na Europa, que fazer um IPO de uma empresa dedicada à manufatura. E todas essas empresas estão dentro da Europa, estão na Itália, na França, na Hungria, e isso o mercado viu de uma forma muito boa antes da crise, agora com a crise, então isso virou algo, virou uma menina dos olhos de ouro com relação à cadeia de suprimentos. Essa situação, né? Porque muitas indústrias realmente ficaram bem fragilizadas pelo fato de estarem reféns aí de um único provedor em uma determinada região, né? Que no caso a China, né?
Exatamente, exatamente. E aí começa no nosso, na indústria farmacêutica, por exemplo, que somos quem está buscando, né, todas as grandes empresas e algumas pequenas biotecnologias e algumas empresas novas até na área estão buscando vacinas, né, está todo mundo buscando vacina, e nesse momento acho que ficou muito visível através até da imprensa essa questão de, olha, onde é que está a fábrica, eu quero primeiro, né? E primeiro vai ser difícil de você tirar, você fabrica no país X, eu quero ver se você conseguir exportar, eu não vou deixar você exportar. Então fica aquela briga aquela questão nacionalista vem um pouco mais à tona e, bom, então a questão estratégica de tu ter uma indústria dentro do teu país ficou algo muito, muito forte, né? E continuidade, assim, falando um pouquinho de nessa crise que está nos levando linkando um pouco nosso tema de gerenciamento de pessoas à distância, eu acho que todos nós, sem dúvida nenhuma, e a nossa equipe, foi afetado, sem alguns em uma razão um pouco maior, outros menores, mas com a dúvida da continuidade do negócio, né? A gente sabe que muitas indústrias aí, as empresas não tem capacidade financeira de seguir adiante, a não ser com algum tipo de ajuda. Então, independente da indústria que a gente esteja, no meu caso, a indústria farmacêutica, eu tento lembrar a equipe sempre que a gente nesse momento, por sorte, graças a Deus, está numa indústria que foi impactada nesse primeiro momento até positiva. É difícil falar uma crise dessa impactar positivamente, mas se olhar os financial statements de todas as indústrias farmacêuticas de todas as empresas da indústria farmacêutica nesse primeiro trimestre, as vendas aumentaram, mas sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma, isso vai ter um efeito lá adiante que nós vamos ser impactados negativamente também. A gente tem que ter um pouco de lembrar um pouco que as pessoas estão elas estão com trabalhar com essa dúvida de que se vai ter um emprego, se a empresa vai continuar, como é que está a questão financeira. Então, essa comunicação, acho que a gente tem que tentar o máximo possível com a informação que a gente recebe da liderança. E normalmente essa informação ela é cascateada top-down, né? Ela vem antes lá de cima, você tem acesso a algumas informações, desde que eu possa passar para a equipe. Eu acho que é muito importante tentar acalmar ou ser muito transparente, não só acalmar, se a situação está muito ruim, e como a gente também tem algumas situações que não são boas, ser muito transparente com a equipe. Eu acho que a transparência ajuda muito no momento como esse, onde as pessoas têm muitas dúvidas e estão longe do chefe, não consegue ver a líder, não consegue conversar, não consegue trocar uma ideia no café. Então, uma questão que às vezes parece, ela é sempre importante, a transparência, sem dúvida alguma, mas eu acho que num momento como esse, a transparência, ela ganhou uma importância muito grande. Falar sempre que tu puder falar com a equipe, compartilhe com eles, tudo que você puder compartilhar, seja notícia boa, seja notícia ruim, mas deixar as pessoas a par do que está acontecendo acho que é uma estratégia que a gente não pode esquecer. Senão eu vou continuar falando aqui, eu já não sei quando é a câmera, eu vou abrir um pouco para o La Rosa. Olá, pessoal. Estão vendo, Rogério? Fala um pouquinho, vou abrir seu programa. Falando um pouquinho aí sobre esses impactos, e como a indústria farmacêutica não foi impactada, assim como uma série de outras indústrias não foram, né? Talvez até sou estranho ter algum funcionário passando por alguma dificuldade, ou estresse, ou até mesmo depressão, né? Mas a verdade é que mesmo você estando numa indústria que, né, tem uma saúde financeira boa e acabou tendo um diferencial mesmo no período de crise, né, acabou aumentando as receitas, essas pessoas também convivem com outras que estão perdendo seus empregos, né, estão passando por uma situação difícil e aí também entra no fator de que, pô, hoje não está, né, não estamos passando por uma situação difícil, mas se esse momento não se reverter brevemente, com certeza nós também entraremos no mesmo barco, né? Então, tem essa... Exatamente, Rogério. E sem dúvida alguma, essa indústria não foi impactada agora no curtíssimo prazo.
quando você olhar a médio prazo, vai ser impactada, sim, vai ter um impacto negativo, sem dúvida, não tem como, porque o gasto público ele aumentou de uma forma exorbitante. Não existe como nenhum governo no mundo vai conseguir pagar essa conta. Então, a conta vai vir de seus clientes, você tem fornecedores, você tem uma cadeia toda, tem de stakeholders, você vai sofrer de dois lados. A primeira é com alguém não vai pagar você de algum jeito. De alguma forma, você não vai receber de algum lado. Então, você vai ser impactado, ou vão atrasar pagamentos, o seu fluxo de caixa vai mudar, o working capital vai mudar, você vai ser impactado dessa forma. E depois, você vai ser impactado com imposto. Principalmente a indústria de tecnologia, a indústria farmacêutica, vai pagar essa conta. Então, quando você olha no médio prazo, no médio para o longo prazo, vai ter um impacto. Então, e esse impacto, a gente tem que, de alguma forma, essas indústrias vão ter que fazer tentar equalizar esse impacto negativo com redução de custos, né? A gente sabe, com eficiência, com redução de custos. Então, mesmo indústrias como a nossa, farmacêutica, e a indústria de tecnologia, porque a gente pode ver que todo mundo está ganhando, aumentou a receita, a conta vai vir, né? Acho que a conta vem e as pessoas conseguem ver isso, né? Tá certo. Obrigado. Deixa eu ver se o Rodrigo consegue falar. Rodrigo, Olá, Rogério, você está ouvindo? veja só na sua câmera, se você quiser, tá liberada. Ela está ligada. Tá aparecendo que bom. só um risco. Deixa eu ver aqui. Ela está ligada. Você me ouve, Rogério? Ouço. Deixa eu ligar aqui. Eu prefere ficar olhando o Rogério do que ficar te olhando. Continua falando que... O Rogério, o Toribio, né, ele comentou nesses 20 anos dele de profissão que o primeiro projeto foi com o Augusto, mas ele não comenta dos projetos que ele fez comigo para não passar vergonha aqui, tá, Rogério? Eu, para preservar essa imagem que ele tem de um profissional, né, head global, eu não vou aqui fazer colocações que não prescrevem com o passar dos anos, tá, Rogério? Depois eu falo Muito offline. obrigado. Isso é muito bom, né? Principalmente você vai encontrar uma interação tão boa com um time de Texas que tem esse espírito bom de brincar, de tirar sarro um do outro, lógico, tudo com todo respeito, né? E só para avisar que a gente está com 60 pessoas aqui na sala, no auditório. E o mundo é pequeno, né, Rogério? Porque o Toribio ele foi trainee, né, da época da Arthur Andersen. Eu fui par do Augusto, né, Augusto? Quando o Augusto se juntou, né, ele veio de outra empresa. É curioso, porque meu pai deu aula para o Toribio, a gente não sabia no colégio, e aí ele veio para cá, o Augusto também, Curitiba, São Paulo, e é bacana, né? São 20 anos que a gente, né, numa relação pessoal, tanto que questões profissionais a gente discute só a questão técnica, né, mas acaba separando. Acho que esse é o bom da vida, né, cara? E eu queria agradecer a todos que estão aqui. Eu vou trazer um pouquinho, Rogério, do que está se passando assim de KPMG, né? Como que a gente tem visto esse mercado? A KPMG ela é público, né? Ela fez redução de jornada, né, de trabalho de 25%. Haja vista a perspectiva, né, que os clientes estavam nos passando de suspensão de projetos, redução de escopo, né? E aí focando mais em projetos que traziam algum ROI, EBITDA ou caixa, né? E a questão também que todos sabem das postergações de ECD e ECF de entrega, que você também, né, joga para frente, porque muitas vezes você permite que o prestador ele fature quando ele te entrega ou 50% na entrada ou 50% na entrega da minuta do relatório. Então a gente fez essa redução em maio, né? Então a gente já sentiu um mês de redução. Nem todas as áreas, indiretos nosso está muito aquecido, é curioso. Ele não houve redução, e sim em outras áreas. A KPMG ela tem 4.000 funcionários, então imagina a gente conseguir fazer essa gestão. O que a gente sentiu bastante, Rogério, foi uma necessidade de uma mudança na forma de trabalhar com o time. Porque no momento que você reduz a jornada, e no caso da KPMG a gente reduziu basicamente segunda de manhã e sexta de tarde, e durante o dia 5 ou 6 da tarde,
Para gerente, por exemplo, e aqui tem vários profissionais de nível gerencial, os gerentes não batem cartão, né? Então, em consultoria, você fala com o gerente 8 da noite, 9 da noite, e agora a gente teve que respeitar isso, porque tem um robô da Capmig que, quando você loga a VPN, se você tá fora dessa jornada, ele vem, o bot, e avisa, olha, você está fora dessa jornada, por que você está acessando a VPN? E no início as pessoas foram, vamos dizer assim, elas foram bem honestas e falavam com o bot, não, é que meu sócio está pedindo, é que meu gerente está pedindo, e isso deu uma repercussão muito grande, porque a gente teve um acordo com o Ministério do Trabalho e com o sindicato, né? Então, só que você dá um shift assim, de abril para maio, mudar a dinâmica, e o cliente não quer esperar, né? Você não vai dizer, olha, eu não vou te atender amanhã porque a minha equipe está em jornada. Então, isso exigiu também para os clientes que a gente tinha trabalho muito, muito intenso, passar até os cronogramas de trabalho. Então, tem clientes que sabem que certas equipes não estão trabalhando de segunda de manhã, tivemos que levar essa transparência, né, que é uma coisa nova. Outra questão também que facilitou é que a Capmig, ela, assim como outras empresas de consultoria, ela incentiva o home office, até porque a gente não tem 100% de alocação, né, disponível dentro do escritório. O nosso plano de retorno, de retomada, ele é incerto, mas a gente vai ter uma reunião sexta-feira agora com o CEO, que a princípio a gente vai ter uma retomada gradual de 2 dias por semana, no máximo, o profissional vai poder ir na Capmig, ficando no máximo 3 horas no dia, 3 horas. E eu estava até conversando com o pessoal do Pinheiro Neto, né? Daí o sócio falou, poxa, mas ficar 3 horas é meio que pedagógico, é psicológico, né? Porque você quer ir lá, quer ver a pessoa, porque você vai ter 1 hora de trânsito, de ida, 1 hora de volta. Então, em alguns casos, então mesmo, né? Onde a Capmig está, se a pessoa vir lá da Zona Leste, vai levar 2 horas para chegar. 2 horas. E é curioso, porque acho que todos vocês aqui, alguns já retornaram, né? Outros estão retornando, mas os terceiros vão ser os últimos a retornar. Então, a gente ainda tem esse desafio de ser o último da fila, né? Porque o risco está no terceiro, né? Então, é outra coisa que a gente está avaliando aí. Possivelmente, a maioria dos clientes só vão receber terceiros no ano que vem, pelo que eu tenho escutado aí dos clientes, próprio no grupo, né, mesmo, que está se discutindo, né? É outra questão a ser levada em consideração. Complementando um pouco o que o pessoal já conversou, né? O que eu vejo de missão, Rogério, hoje para o prestador de serviço, né? Ele sai um pouco daquele default e ele tem que estar mais próximo, né? Ele tem que estar entendendo mais a dor do Rogério, a dor do Toríbio, né? E tentando levar alguma coisa diferente, né? É isso que eu vejo assim hoje, que o mercado de consultoria, tanto jurídica como tributária, você pediu uma agenda para alguém que já está com uma agenda intensa, né? É reunião em Teams e Zoom, um atrás do outro, né? Todo mundo te coloca em reuniões. Você abriu uma agenda para falar de alguma coisa que já está batido, hoje não tem mais esse espaço, né? Então, esse é um grande desafio. E o que a gente tem visto, Rogério, na consultoria, é uma demanda grande das empresas, das áreas tributárias, para colocar para dentro créditos tributários em 2020 para recompor EBIT da margem que foi perdido, e há um comprometimento, né, comprometimento, entre aspas, com o acionista ou com o global, né? Então, isso a gente tem visto. A área tributária sendo super demandada esse período, né? Tem sido estratégico aí para a sobrevivência das companhias. Super, super. O que eu tenho trazendo um pouco de people, né? O que no início, até hoje, ainda a gente vem muito a mim, assim, nas conversas, o time tem muito medo de demissão, né? Porque a gente tem visto aí uns layoffs nas consultorias em geral, né? Isso é público, e o pessoal fica preocupado, né? Eu tive uma situação oposta, que o gerente veio com demissão, né? Eu falei, poxa, mas nessa pandemia eu vou senior, né? Mas ele falou, olha, eu quero fazer um sabático. Então, quando você perde alguém estratégico no meio da pandemia, né, que você precisa fazer toda
todo repasse de trabalhos, tudo por digital, sem ter contato. É um desafio, você tem que ter criatividade e sensibilidade como fazer isso, né? E até recrutamento, né? Eu particularmente estou recrutando aí alguns profissionais e tudo online, né? Então, as conversas, aquelas reuniões físicas formais desapareceram, né? Uma questão que eu achei... Pegando um pouco só pegando um gancho aí só na parte de recrutamento, uma coisa que a gente vem discutindo é justamente isso. Hoje, com essa possibilidade de trabalhar home office, você já não se preocupa tanto em selecionar um candidato, por exemplo, de São Paulo, né? Uma coisa que para nós, Rogério, na Capmg está sendo muito bom, eu estou conseguindo trabalhar com a locação do time Brasil. Então, se um cliente me pede uma demanda que antes eu olhava para a programação de São Paulo ou Campinas, no máximo, São José, hoje eu avalio com a programação Brasil quem tem aquela expertise daquele assunto, né? E aloco ele. Então, isso está funcionando bastante. A gente está conseguindo potencializar e não ter aquela briga regional, né? De geografia, né? Então, isso é um fato... A gente não só em consultoria, mas na maioria das empresas que vai adotar o home office, né? É mais permanente, né? A possibilidade de você contratar qualquer pessoa em qualquer região, vai ter a habilidade de contratar as melhores pessoas, inclusive, né? Por causa dessa questão, né? Isso é bom e ruim, né? Depende o lugar que você está no barco, mas o que eu tenho visto, eu conversei ontem eu estava conversando com 2 empresas de headhunter, 2 grandes aqui do Brasil. Um é nosso, você conhece aí, ele é figura carimbada aí, né? O Rodrigo Mil, mais o pessoal da Michael Page, e é curioso porque assim, o que eu consegui pescar deles, né? É que a maioria das empresas seguraram um pouco a contratação de staff, analista, especialista, e estão revisitando a contratação de gerente, supervisor, diretor, né? Só que a grande dúvida é quando que vai acabar, né? Essa incerteza, né? Você não pode dar um cavalo de pau, né? E fazer trocas de posições estratégicas no meio da pandemia, né? Então, mas é um sinal bom aí para o pessoal aí que está nos ouvindo. Essas empresas de hunting, o que elas têm visto é um reaquecimento desse nível de supervisor para cima, né? Mas claro, né, Rogério, com a régua subindo, né? Pessoas que tenham essas capacidades que a gente fala de soft skills, né? De conseguir agrupar as pessoas, mobilizar, né? Conseguir ter uma visão mais atitude, né, e menos jogar a bola para o lado, que eu brinco, né, trazer mais o problema para si, né. Então, a área de finanças e especificamente a área tributária nesses últimos 3 meses, né, que são os meses aí de afastamento, aí, tenho visto a área de taxas super aquecida no mercado, nível analista sênior, supervisão tem bastante, e gerência também, com bastante posições aí. O pessoal vê a área, principalmente na nossa área tributária, como uma área crucial no momento de crise, né? E essa questão de você ter... Hoje o CFO, ele tem toda a métrica dele, né, de querer uma alíquota efetiva de imposto de renda menor, né, de olhar para aqueles créditos que não estão sendo monetizados, e o que o head de tax, ou o que o gerente, o que ele está fazendo, ele pode não estar resolvendo, mas o que ele está trazendo de propositura, né, para vender aquele crédito, para fazer uma JV, para talvez, né, conseguir monetizar. Então, eu acho que o nosso desafio é esse, né, e esses grupos que nem o teu aqui, ele ajuda isso, essa oxigenação, né, Rogério? Porque você sozinho, é impossível, né, você ter uma visão mais ampla, né. E trazendo um pouquinho aqui do desafio que a gente teve aí na questão de tecnologia, como o time falou, né, como o pessoal falou, na Capmg a gente acabou distribuindo placa de 4G para toda a equipe, né, porque às vezes a pessoa ela mora numa região ou não tem uma capacidade lá, uma conta de internet passível de estar fazendo downloads, uploads de dados massivos, né, e está online para tudo que é reunião. Então, isso foi feito. A gente está com um problema grande com os clientes de não poder acessar VPN, Rogério. A questão de governança muito grande. A gente tem aí
trabalhos que a gente está mais de 3 meses para ter autorização. É curioso isso, né? O sistema de segurança é muito forte para terceiros, né? E também essa questão de dados massivos, né? Você conseguir trazer dados de clientes. Hoje a empresa ela tem basicamente seus dados dentro de casa, né? Então, para o terceiro estar conseguindo extrair, trabalhar e devolver é um desafio tecnológico, como o pessoal comentou, né? Uma questão em relação o que a gente tem visto bastante também, Rogério, é a questão com filhos, né? Então, por exemplo, na CapMG criou-se um grupo de mães que se reúne, acho que são 400 mães que se reúnem porque eu acho que o grande desafio que eu tenho visto dos times é filhos, né? Filhos pequenos. Então, tá bem complicado, mas assim, é a leveza, né? A gente fica mais leve. Então, várias reuniões, vêm os filhos, né, gritando, conversando, e aí o gestor tem que ter aquela habilidade de falar, olha, ontem mesmo, estava uma reunião, era 12:10, a filhinha gritando, quero comida, eu ouvindo. Eu falei para ele, cara, vamos acabar aqui. Não, Rosa, não, falei, cara, vamos acabar, atende aí a tua filha, porque a esposa trabalha, né, ele estava sozinho. Então, ter essa sensibilidade, além de ser uma coisa meio básica, respeitar, você traz mais a pessoa para o barco, né? Você traz mais, naturalmente você vem um comprometimento que ela diz, pô, essa pessoa está cuidando de mim, né? Então, acho que isso é super relevante. Eu tenho ouvido aí, Rodrigo, de situações bem constrangedoras, de falta de respeito mesmo, de gestores não entenderem esse tipo de situação. Até porque tem gestores que já têm seus filhos aí crescidos, né, ou não têm filhos, etc., e não conseguem ter essa empatia, né, por quem está passando por esse momento. Não são raros os casos que está acontecendo, realmente, de ter esse tipo de estresse entre a gestão quando acontece esse tipo de situação que você mencionou. Realmente é uma falta de sensibilidade, né? E eu tô nesse caso, que eu tenho filhos adolescentes, então eu brinco que eles geraram força de trabalho, né? Levar o cachorro para passear, tirar os lixos, lavar a louça, a roupa. E eles estão, né? Tô botando eles no jogo duro, isso alivia, né? Legal. Mas, Legal. Sem dúvida. Mas eu acho que é isso, Rogério, só para abrir aí para perguntas. Para a Ramona, Rodrigo, e aí eu vou deixar os 20 minutos finais aí para abrir o microfone para todo mundo, para quem quiser fazer pergunta, etc., tá? E aí... E os demais também que tiverem vontade de falar. Ramona, você tá aí? Tô. Eu vou abrir sua câmera, tá? Não precisa abrir a câmera. Não, é bem curto. É bem curto. Eu já abri o microfone. Tá. Assim, eu achei muitas coisas do que foram faladas são coisas, inclusive, que a nossa companhia, a Core Hotels, também está fazendo, né? Então, quando eu anotei algumas coisas aqui, pessoas, né, os custos, né, dada a dificuldade de se definir qual vai ser a receita para 2020, né, e até para os próximos anos, então tem uma agenda muito mais forte, pautada em custos, né, o caixa, autonomia dos colaboradores, benefícios, queda de fronteiras para conhecimento, a gente não está nem falando de fronteiras estaduais, mas realmente de país para país. Mas tem uma coisa que eu acho que vale a pena eu comentar, e vamos ver se todo mundo concorda, que é uma coisa que a gente acabou não falando, eu senti essa falta, e é uma coisa que a Core está focando muito, muito forte, que é o meio ambiente, né? Eu acho que essas empresas, né, como a gente até falou da XP, que está montando aquela Vila XP, uma das coisas que o CEO falou foi: eu vou pegar um lugar que eu quero que tenha muita arborização, né, muito verde, né? Eu acho que quando a gente está de casa, e é um momento único, esse virtual meio que longo, né, ou alguns vão ser permanentes, eu acho que toda essa parte de emissão de CO2, não imprimir nada, não usar papel, imprimir, ficar imprimindo um monte de coisa que às vezes a gente nem usa, né? Eu tive numa empresa e quando eu passei, antes de entrar na sala de reunião da empresa, estava fazendo benchmark com eles, eu vi um monte de apresentação em PowerPoint colorida impressa, né? Então, isso não existe mais, mas existe. A gente acha que não existe. Mas, então, deixar de imprimir, sabe, ter menos motos, ônibus, carros circulando, né?
ter menos descarte de produto de limpeza que depois vai acabando parando em algum rio e poluindo tanto os rios, né? Então, eu acho que essa parte de utilização de energia elétrica, tudo, né? Vocês podem imaginar várias bolinhas aí para meio ambiente. Mas eu acho que esse também é um momento único para se melhorar o meio ambiente, né? Eu vou sempre para a Zona Norte, lá para o Novotel Center Norte, a gente trabalha lá. Meu, eu passava na Marginal, eu olhava aquele rio, eu falava, pelo amor de Deus, parecia que tinha óleo, assim, sabe? De tão denso que era, né? E eu fui outro dia para São Paulo, passei pelo mesmo caminho, não era trabalho, era para ir para o hospital. Eu passei pelo mesmo caminho, o rio estava com uma cara muito diferente, né? E isso, logicamente, deve ser o resultado de um período aí de 3 meses de menos gente fazendo tudo isso que eu falei. Então, assim, eu acho que a gente provavelmente não vai salvar o nosso planeta com isso, mas muitas empresas que decidirem, como o Rodrigo falou, né, o Lara Rosa falou, quando você tem um home office ou anywhere office, você acaba contribuindo com o meio ambiente. Então, talvez não vai ser a salvação da pátria, mas eu tenho certeza que a gente vai poder sentir que a gente está contribuindo muito, muito mais do que a gente estava contribuindo há 3 meses atrás, há 4 meses atrás. Era só esse o ponto do meio ambiente que eu gostaria de acrescentar. Espero que tenha ajudado. E a gente tem acompanhado, né, na internet, mostrando o aparecimento, né, de espécies que estavam afastadas, né, baleias se aproximando de lugares que há muito tempo não eram vistas, tartarugas, né, que também nas regiões litorâneas, etc. Tudo isso devido a esse afastamento, né, a redução, né, do consumo, redução das viagens. Eu acho que o efeito tem sido muito positivo aí para a natureza e para o meio ambiente, né? Como você mencionou, Ramon. Sim. Não é de todo ruim, né? Tá certo. Eu vou abrir o microfone para todo mundo, então. Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Quem quiser digitar aqui, eu consigo ler para os palestrantes. Fiquem à vontade. O microfone de todo mundo está liberado, tá? Um de cada vez, assim, para não tumultuar. Vamos lá? Deixa eu tocar alguém. Gilberto, não vai falar nada, Gilberto? Fale alguma coisa, Gilberto. Quem nós temos aqui? Tiago. Tá um pouquinho baixinho o microfone. Quem está falando? O Gilberto, está me ouvindo? Ah, tá melhorando um pouquinho. Dá uma aumentada no seu microfone. Alô? Está me ouvindo agora? Tá um pouco baixo. Vocês conseguem ouvir? Ramona, Augusto? A minha pergunta é para Eu estou ouvindo, mas está muito baixo, não dá para entender. Primeiro, parabéns pela apresentação de todos vocês, muito bom. A pergunta para a Ramona, que... Não, eu não estou escutando. Tá muito... Se você puder digitar a pergunta para o Rogério, talvez você... Eu só escutei que a pergunta talvez seja para mim, uma coisa assim, eu escutei. Talvez ele tenha que digitar. Não sei nem quem está falando. Alexandre quer falar uma coisa. Aqui você. O Ricardo Prado está aqui também. Ricardo, algum comentário? Oi, Rogério, tudo bem? Essa pessoa que estava não é, ela não, essa pessoa que estava tentando falar não consegue te mandar um chat? Ela está digitando agora. Ela está falando o seguinte, olha, sobre atividade de hotéis. Ele está digitando, né? Uma pandemia. Acho que a pergunta é direto para você, Ramon. Vamos ver aqui. Tudo bem. Se alguém quiser falar nesse interim, que os hotéis estão transformando, é verdade, você até comentou isso nas reuniões, né, que os hotéis eles estão transformando em home office.
justamente para aquelas pessoas, né, ou executivos, né, que têm dificuldade de ficar em casa por N motivos, né? Se você quiser comentar, Rona. Posso comentar. De quem é a pergunta, o nome da pessoa, por favor? Gilberto Vilela. Tá. Oi, Gilberto, tudo bem? Gilberto, é verdade o que você está falando. Eu estava comentando com os meus colegas aí do TIWA, mais de 80% dos hotéis nossos no Brasil estão fechados, né, da rede Accor, né? E realmente foi um segmento que foi altamente impactado, e aí, logicamente, qualquer coisa, né? Bares, restaurantes, agências de turismo, o próprio turismo e os hotéis, com certeza. Então, a gente tem alguns hotéis que ainda estão abertos, às vezes estão com 5, 10% de ocupação, né? Ou seja, 5, 10% dos seus quartos estão sendo utilizados, e muitas dessas utilizações a gente conseguiu adaptar alguns quartos, Ibis principalmente, né? Que é um hotel linha mais econômica, para médicos e enfermeiros ou profissionais ligados à saúde, para que eles não voltem para suas casas, né? Para não ter o risco de contaminação, porque eles estão na linha de frente. Então, a gente adaptou para que eles possam ter quartos. Saindo do hospital, eles vão para o hotel, que está mais perto daquele hospital, tipo, sei lá, Einstein, Sírio, BP, enfim. E ele fecha um pacote, ele tem a pernoite, ou ele pode chegar a qualquer hora do dia. Ele vai encontrar o quarto dele higienizado e ele volta no dia seguinte para o hotel tendo uma maior segurança junto à família dele, né? Os outros hóspedes que a gente ainda está com alguns hóspedes diferenciados nos nossos hotéis são estrangeiros, por exemplo, que o cara é da China e o cara não voltou durante a pandemia, não voltou agora nessa retomada, né, que eles tiveram, mas você viu que a China, de novo, está voltando a fechar vários lugares e está cancelando alguns voos. Então, por exemplo, o chinês, se ele ainda ficou, ele está ficando aqui. É um estrangeiro que fica em hotel e não vai embora até ter certeza que o seu país está em segurança, ou que tenha, enfim, se o cara é do grupo de risco, provavelmente ele vai aguardar uma vacina. Então, os hotéis conseguiram não só atender esse público, mas também outros, como indigentes de rua, né? A gente está fazendo algumas parcerias com algumas empresas, né, que já são solidárias a essas pessoas, né? Servindo comida ou dando um cobertor, enfim. A gente fez uma associação e outro dia até saiu no Insta a cara de um senhor deitado numa cama do Ibis, e era um andarilho, né? Era um senhor que já estava um pouco doente e que a gente conseguiu fazer com que ele tivesse um quarto para poder dormir até ele poder se sustentar, ou enfim, ter uma renda, né? Porque os autônomos aí de rua estão sofrendo demais, né? Então, é um pouco disso, né? Eu acho que realmente as empresas têm todas as condições de ajudar, e muitas vezes não é tirando dinheiro do caixa e dando só para outras comunidades ou hospitais, empresas e ONGs. Às vezes você está com um quarto desocupado, é só você abrir o quarto. Uma pessoa, às vezes, só precisa de um teto, uma boa cama e um cobertor para não morrer de frio na rua, né? E a Accor tem feito esse papel de solidariedade muito bem. Voltou. Espero ter respondido a pergunta. Você está no mute, Rogério. Peraí. Aí, agora voltou. Ah, voltei, tá? Não, muito bonita essa atitude. Não sabia que a Accor Hotels tinha feito isso. Legal. Eu fui derrubado, mas voltei. Vocês conseguiram ouvir? Ele está voltando. Isso. Eu fui derrubado aqui. Sim, a gente percebeu. Rogério, está me ouvindo? Rogério, tem um grande amigo nosso aí que é sócio da PwC, o Rafael Mariante, ele está na linha aqui. Ô, presida, fala aí, dá a visão aí de como é que está sendo para a PW aí essa pandemia. Libera aí o Rafael Mariante aí, Rogério. Peraí.
Apesar que já está liberado, né? Deixa eu ver aqui. Só tem que deixar o microfone amarelo, tá, gente? Quem quiser falar, tem que apertar o microfoninho aqui, ó, do lado, seu lado esquerdo. Isso, estamos ouvindo agora. O Rogério, o Rafael Mariante é o sócio líder do escritório de Porto Alegre, da PwC. Um grande amigo também aí ele está nesse grupo dos 20 anos aí que o Flores e o Toribio falaram. Por favor, Mariante. Entramos junto, é uma turma é uma turma que foi condecorada depois, né? Vai lá, Rafa. Eu acho que o Rafa está com dificuldade, né? Vou ver de novo. Rafael Mariante, está aqui, ó. Microfone. Eu acho que ele não está conseguindo falar. O microfone tem que ficar amarelinho do seu lado esquerdo. Clica nele. Oi, boa noite. Agora sim. Boa noite aí, um abraço aí para todo mundo aí, obrigado. Imagina, nós muito boas apresentações aí, acho que temos que nos desafiar aos novos estilos de trabalho, né? Eu até tinha uma pergunta para fazer para os nossos executivos de multinacional, Rafael e Augusto, como é que eles estão trabalhando essas diferenças culturais em relação ao home office? Fala, Rafael. Queria escutar um pouquinho deles. Abraço aí para todo mundo. Tem uma diferença grande, né? Quando a gente, no caso da Volvo, a Volvo opera em 190 países, né? Então, a gente vê o americano trabalhando, ele se adapta mais rapidamente, né, às mudanças, essa que é a verdade. Tem também o impacto da própria legislação, né? Então, no mundo, quando a gente olha, por exemplo, na Suécia, a gente teve 60% dos chamados white collars saindo em layoff, né? Ou seja, nesse período aí de até agosto, tá? A gente vai ter 60% dos white collars saindo em layoff, só as atividades assim mais básicas, reporte, fechamento, tudo sendo cumpridas. Então, foi uma adaptação, né? Tem muita gente, por exemplo, de M&A, a parte mais estratégica, que não está trabalhando, né? Ninguém está indo, ou pouca gente nesse momento está indo às compras, né? Estados Unidos é um pouco diferente, porque com a mesma facilidade que eles demitem, eles recontratam, né? Aliás, essa é a grande discussão que a gente precisa ter coragem de fazer no Brasil, né? De simplificar a legislação. Então, eu reporto para a Europa. Então, na Europa eu tive que me adaptar nesse momento em estar falando com aquelas pessoas que estão à frente da operação, tudo mais, as outras não estão trabalhando, voltarão em agosto, enfim. E na América Latina seguiu porque a gente tem o hub manufatureiro da Volvo Brasil, e para todo o resto da região a gente tem os chamados private importers. Então, todos eles ficaram trabalhando, todo mundo home office, né? E Estados Unidos, que a gente tem interações de vez em quando, basicamente o nosso headquarter do banco Volvo fica nos Estados Unidos, né? É muito mais simples. Então, a gente viu gente, por exemplo, com muita facilidade ali que foi desligado em março, retornou já em maio, entendeu? Está trabalhando, a vida seguiu normalmente, né? Então, realmente tem essa questão cultural, uns mais rápido, outros mais lentamente se adaptam às mudanças, e também tem a questão regulatória, a legislação de cada país que permite fazer movimentos diferentes de parte a parte, né? Da minha parte é isso. Rafael. Obrigado, Augusto. Obrigado, Rafa, pela pergunta. Prazer te ver aqui. Acho que o Augusto comentou bem com relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos já era um país onde as pessoas trabalhavam muito em home office. A nossa sede nos Estados Unidos fica em Boston e fica em New Jersey, então tem 2 escritórios separados. Lá não mudou muita coisa. Agora, o headquarter em Paris, ele é bem... Antes da pandemia, era algo muito presencial, pouquíssimo home office as pessoas faziam na França, muito formal até dentro do escritório.
apesar dos escritórios fora de Paris serem bem informais, para quem conhece o escritório da Sanofi no Brasil, ele é muito parecido em outros lugares do mundo, é super informal, e as pessoas não se sentiam nada confortáveis em fazer home office, e principalmente aparecendo na câmera. Isso foi muito bom, mudou muito, acho que a aceitação, por razões óbvias, ela foi muito alta na França, que as pessoas, nós já abrimos o escritório lá, com 50% da capacidade. No Brasil continua fechado, então o escritório da França abriu, o escritório da China abriu, o Japão abriu, alguns países já abriram, então você começa a ter antes era todo mundo em casa, e agora começa a ter você entra na reunião no Zoom, você começa a ter pessoas já dentro do escritório, outras em casa, e a interação flui de uma forma muito natural agora, que não era muito o caso antes. Eu trabalhava bastante já de casa, e às vezes eu sentia que não era muito natural ver que o indivíduo estava em casa. Algumas pessoas não se sentiam muito confortáveis com isso. Então, isso mudou bastante. Em termos de fábrica, já dada a indústria farmacêutica, a gente tem que, por razões óbvias, a demanda, nesse caso, ela só aumenta, a nossa capacidade de produção continuou alta, a gente conseguiu manter 96% de capacidade produtiva durante a crise, com custos mais altos, obviamente, por questões sanitárias e revezamento de pessoas, muitas pessoas na fábrica, algumas fábricas até se contaminavam, não dentro da fábrica, obviamente, mas fora com Covid, então tu tinha que fazer um shift maior, contratar mais gente. Não tivemos uma layoff significativa, reestruturação em 2020. Então, foi uma mudança muito positiva. Eu vejo isso de uma forma positiva. Acho que vai ser bom para a cultura da companhia. E, inclusive, nós estávamos com um CEO novo, e ele trabalhou 100% do tempo dele em casa, voltou faz pouco tempo para o escritório, e está incentivando as pessoas na qual ainda podem ir para o escritório, mas por alguma razão pessoal, seja porque os filhos ainda estão em casa, ou precisa ajudar a esposa ou o marido ou o parceiro, que continuem em casa. Então, eu já vi uma mudança muito positiva nesse curto espaço de tempo. O Wilson Vieira, que está nos Estados Unidos, acho que há 2 anos, estou fazendo um comentário aqui, olha, nos Estados Unidos tem o chamado furlough, que é uma licença não remunerada, né? Então facilita muito, acho que um pouco que o Augusto falou, né? Também mencionou que nenhum escritório fechou, né? Foi isso que aconteceu com pagamento de seguro-saúde durante o período que as pessoas ficaram afastadas. Quer dizer, a pessoa tem aí uma segurança, né, nesse período, né? O que mais? Ele também comentou que nenhum escritório fechou oficialmente nos Estados Unidos. Todos foram aconselhados a trabalhar de casa, mas não houve um fechamento oficial, né, dos escritórios. Tamás Figueiredo está fazendo uma pergunta aqui para todos, né? Como motivar os colaboradores em home office, né? Acho que é um desafio que a gente está aprendendo também como gestor, né? Motivar os colaboradores tem sido desafios. Eu acho que um pouco do que a gente falou no começo, né? De ter essa proximidade, tentar sentir, né, a necessidade individual de cada um, aquilo que o gestor já deveria fazer, né, no dia a dia, face-to-face, dentro do escritório, ele tem que manter essa mesma proximidade pelo home office, né? O Rogério. Sim. Não, uma coisa. Desculpa, vai. Fica à vontade, Rodrigo. Não, eu só gostaria de complementar rapidinho a sua resposta para essa pergunta. Motivação, né? Não sei aí qual é a opinião, assim, dos colegas, mas eu sempre falo para o meu time, e é um time grande, né? A gente tem aí 140, 150 pessoas no serviço compartilhado. O gestor sempre é responsável por motivar, unir, desenvolver tudo que você pode imaginar, né? É por isso que eu nem sei por que a gente quer tanto ser gestor, né? Porque, assim, é o Batman. E é muito gostoso você ver quando você vai atingindo os objetivos da sua equipe com eles, né? Mas eu também acho que tem que ter a automotivação, né? Não esperar também
que o gestor faça tudo para o funcionário. A gente sempre está tentando fazer o máximo para animar, para motivar, para sermos uma unidade, para sermos uma entidade, mas eu acho que cada um também na sua senioridade, na sua maturidade, que cada um tem a sua, também tem que ter automotivação. Né? Então, acho que são os dois lados, nesse caso, que tem que trabalhar muito de perto. Rogério, só uma Tem questão. uma pergunta aqui, aqui, o Augusto Keller. Ele falou, vocês acham que essa falta de proximidade visual vão ou não atrapalhar as relações comerciais? Se sim, em que nível? Se não, e por quê? Acho que aqui vai um pouco de cada indústria, né? Pelo menos nesse primeiro momento, né? Não sei quem gostaria de comentar. Ou qualquer um que gostaria de comentar que acho que principalmente varejo, né? Está sendo bastante impactado nisso, né? Na indústria farmacêutica vai impactar sim, porque representante de vendas, por exemplo, não pode, não visita mais médico, não visita hospital, então já isso vai ter um impacto significativo, sim. Entendi. Apesar de fazer visitas virtuais e ter uma eficiência maior em termos de número, mas ainda não é a mesma coisa. Na indústria automotiva, né? Rogério. Já, por exemplo, um centro de serviço compartilhado, Augusto, que se compara muito a uma IBM, a uma Accenture, já não acontece isso, né? Você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, que a única coisa, como a gente comentou no começo, e acho que até o Rodrigo falou um pouco também, o Larosa, é você entregar o que você tem que entregar. Então, você tem que processar 7.000 notas por mês, o que o seu chefe vai querer é que você entregue o processamento das 7.000 notas por mês. Então, o BPO é bem diferente, por exemplo, de uma farmacêutica, alguma coisa mais ligada à saúde, ou outros segmentos mesmo, né? Do comércio, por exemplo. A gente tem comércio virtual muito intensificado, né? iFood, Mercado Livre, tudo que você possa... A Amazon está detonando, né? E muitos da Amazon não trabalham pele com pele, né? Eles trabalham tudo de casa. Então, assim, eu acho que a Rogério meio que deu toda a resposta. Eu acho que realmente vai depender de cada CEO ou de cada diretor de área o segmento automotivo como todo, mas melhor para o negócio caminhos completamente diferentes, né? É difícil você ver nesse período aí, que começou ali final de março e vai, sabe-se lá até quando, julho, agosto, enfim, dificilmente a gente vai ver alguém trocando de carro, seja porque não é prioridade, seja porque não acha que deva fazer isso nesse momento, enfim. O transporte comercial, que é caminhão, e mesmo o maquinário pesado, né, as yellow machines, não tem jeito. Às vezes não trocar de caminhão significa você ter mais custo de manutenção, mais outros serviços, etc. É uma necessidade. Nesse mesmo momento em que a gente vê o e-commerce bombando, e os armazéns logísticos, etc., você tem que ter caminhão para movimentar isso de A para B, né? Então, a gente, é lógico que caiu o volume, não tenha dúvida, mas a gente percebe que, por outro lado, a maneira de se fechar a venda está mudando bastante, né? Então, o nosso e-commerce praticamente dobrou de tamanho quando a gente compara final de fevereiro agora final de junho, serviço, peças, etc. E a maneira de fazer a venda também tem mudado, né? Assim, a gente vê grandes players aproveitando aí algumas oportunidades, e os menores, claro, em compasso de espera. É óbvio que diminuiu, mas quando a gente compara com o segmento de leves, é completamente diferente. Carro é paixão, né? É outro bicho, ao passo que caminhão é economia na veia, é transporte comercial, é logística, né? Então é necessidade mesmo. O Wilson Vieira está fazendo um comentário aqui interessante. Falar, essa questão de motivação é um ótimo ponto, principalmente nós latinos.
temos necessidade de contato físico, interagir, né? Aquele tapinha nas costas do chefe, tomar café, etc. Então, aí entra um pouco essa parte mesmo de sentir esse isolamento, né? Bom ponto, Wilson. Acho que ver se tem mais algum outro aqui. O Ricardo Prado mencionou, hoje o MEC editou portaria autorizando as aulas online até o final do ano. Aí ele está dizendo, as empresas de uma forma geral, principalmente as áreas administrativas, também estão pensando em adotar estratégia de home office até o final do ano? Bom, no meu lado aqui, do lado da Tetra Pak, o que a gente está pensando é realmente até o final do ano, pelo menos o que a gente tem acompanhado, é manter o home office e que isso vai ser uma diretriz global, independente do que cada país tenha de grau de risco, né? Então, pode ser que o Brasil tenha menor grau de risco que qualquer outra região, mas, em geral, todas as regiões, pelo menos que a gente tem ouvido até agora, vão adotar o mesmo padrão para retorno. Não sei vocês aí como é que tá. Onde nós voltamos, Rogério, voltamos com 2, no máximo 3 dias por semana no escritório, e revezamento equipe A e equipe B, quem vai segunda e quarta, o outro vai na terça e quinta, e assim por diante. É isso que o que voltou assim. Tá. Da minha parte, na Cora, a gente ainda não tem uma decisão oficial para todas as áreas, a gente tem um cheiro para os hotéis, né, que eles estariam voltando agora em julho, agosto, mas eu queria compartilhar uma informação que a gente tem na Fortune, daquele dos 500 CEOs, e aí quando você olha a resposta a essa pergunta que foi feita agora, se sua força de trabalho vai voltar a ser e trabalhar como era exatamente como era antes. Então, o survey, né, as respostas desses 500 CEOs foi a seguinte, 26% nunca mais vão voltar do jeito que era antes. Outros 20 responderam em janeiro de 2021 e outros 20 responderam em junho de 2021. Ou seja, a maioria aí, 66%, você percebe que está vislumbrando ou mais o ano que vem, ou talvez nem voltar como era antes, ou seja, ficar permanente home office e, logicamente, tentando trazer alguma sociabilização para que as pessoas possam se encontrar e ter um pouco de divertimento juntos, né? Só compartilhando. É bem pertinente. E se a gente, como eu converso com muita gente, está bem nessa... Posso dizer que tem uma boa totalidade aí que realmente não pensa em voltar esse ano. Não pensa em voltar esse ano. Tem um ponto até que a gente discutiu no nosso alinhamento, na questão técnica, de alguns países, não é o caso do Brasil, mas a gente vai sempre ter que tomar cuidado que os diretores das empresas, eles não vão poder trabalhar de onde eles quiserem, com a forma como eles quiserem, né? Porque isso pode ter uma implicação até tributária, não é o assunto de hoje, mas também não vai ser 100% liberado, né? De forma, em algum momento a gente não consegue liberar todo mundo, né? Questão de Estamos avançando já no horário proposto, que era até às 7 da noite, uma discussão muito boa, muito gostosa. Acho que a gente poderia ficar bastante tempo aqui ainda, né? E trazer novas informações, né? Aí eu vou deixar esses minutos finais para cada um fazer suas considerações. E, pessoal, quem tem perguntas que não foram respondidas, quiser mandar para mim no grupo, no meu WhatsApp, ou mandar no grupo, fica à vontade, a gente vai interagindo como a gente sempre vem interagindo lá nas discussões, tá bom? Vou deixar a primeira Ramona falar. Ladies first, né? Fiquei sem a minha companhia tá. Conversar nessa meeting. Bom, a consideração final que eu gostaria de fazer é, independente de o que nós, as empresas, os nossos líderes vão decidir, vão fazer, implementar, eu acho assim, a gente tem que ter muita calma, respirar fundo, muita autoconfiança. O ser humano é um bicho que tem uma resiliência, viu? E, na realidade, os melhores profissionais, muitas vezes, são os mais resilientes, né? Então, eu acho que a gente vai superar qualquer barreira, qualquer dificuldade que se apresentar. Eu nunca me esqueço o dia que a gente botou 150 pessoas do dia para a noite em casa,
Lógico, tínhamos alguns problemas de internet aqui e acolá, teve que comprar pacote 4G, com certeza, mas nada que não pudesse ser tirado da frente, ter sido resolvido. Então, eu ainda acredito muito no ser humano, a gente é super criativo, capacitado para resolver qualquer situação, e ainda mais o brasileiro, que é super, dá um jeito em tudo, né, e se conversa muito, troca muitas ideias, e esse público que está aqui, o TIWA, com a tua liderança, Rogério, com esses parceiros lindos que você tem aí, eu acho que é isso que faz com que a gente realmente sempre possa tomar a melhor decisão. Então, é isso, se acalmem, né? Todo mundo muito calmo, porque também tem que ter calma nessas horas para tomar a melhor decisão possível, e vamos embora que a gente vai achar a melhor solução, tanto para a continuidade do business, como para os colaboradores. Temos que pensar que a gente ainda não tem uma vacina, né? Eu tenho um funcionário, ele perdeu o pai, foi uma coisa que, quando você recebe uma chamada de que o pai de um funcionário que você vê todo dia morreu de coronavírus, é punk. Então, acho que a gente tem que cuidar muito das nossas pessoas, concordo com o Augusto, people first, e a gente vai achar a melhor solução. É isso, e eu muito obrigada, amei a sessão. Agradecer pelo convite mais uma vez. Espero que quem tenha entrado também tenha gostado bastante. Gostei Obrigada. muito dessa última fala da Ramona, acho que tem muito a ver com o que o Taleb chama de antifrágil, né? Fica aqui a esperança de que a gente possa sair no outro lado do túnel mais forte do que a gente entrou, apesar de todas as dificuldades e passando por todas as dificuldades, né? Então agradeço aí o convite e a participação de todos. Uma boa noite a todos. Agradeço, muito obrigado pelas considerações. Rafael? Também agradecer, foi um prazer enorme. Acho que temos que lembrar, nesse momento, empatia, muita empatia, e também uma oportunidade, nós como líderes, darmos a oportunidade à equipe para brilhar e ser expostos e aprenderem cada vez mais, como a gente não está tão perto para deixar eles terem o espaço deles maior, e vai dar... Eu, como faço parte da indústria farmacêutica, estou torcendo para todos os concorrentes da Sanofi para que achem a vacina, tem muitos na nossa frente, mas vai dar certo. Eu acho que as notícias são muito boas, então acho que tem pensamento positivo. Nós vamos ter uma vacina, sim. Amém. Legal. Rodrigo, tá aí ainda? Deixa eu ver se o Rodrigo... Rodrigo tá aqui, sim. Rodrigo quer... Mic. Rodrigo, tô liberando esse microfone, dá um gritinho aí. Rodrigo? Peraí, deixa eu ver se ele tá aqui ainda. O Rodrigo não consegue falar. Rodrigo? O microfone tá mudo. Aperta aí, já liberei você, Rodrigo. Olha lá, Rodrigo, microfone. Aqui, ó. Sai do WhatsApp e volta aqui. Ele está Agora tem que deixar o microfone amarelinho. Ele está escrevendo no WhatsApp, pelo que eu vi aqui, que o microfone dele ainda está fechado. Não, tá não. Todo mundo, só para não ter dúvida. Ó o mic. Vamos lá. Olha lá, está dizendo agradeço a todos. Estou aqui representando. Fizeram de propósito. Alguém deixou ele no mute aí. Tá certo. O Pedro está dando risada. Vamos ver, ele está escrevendo ainda. Rodrigo Stipe. Ele está fazendo uma carta. E foi uma tortura ter o vídeo do Toribio todo o evento. Eu não poderia deixar de comentar, né? Ele não presta. Um abraço a todos. Agradeço demais a presença de todos. Uma reunião muito gostosa. Vamos fazer mais outras mais para frente, aí discutindo assuntos pertinentes na gestão, né? Não só falar da área tributária, que acho que já consome bastante no nosso dia, mas trazer também
esse componente importante para nossas vidas, que é gestão de pessoas, né? Gestão de performance, people first, tudo isso que nos ajuda a ter uma entrega com muita qualidade, mantém nossas distâncias. Oh, você está falando agora? Acordou. Não, Acordou. uma coisa só que eu acho que a gente não falou, mas só para eu acho que é importante, a gente nunca passou tanto tempo com nossas famílias, né? A gente sempre reclamou que a gente saía cedo, voltava tarde. Eu, particularmente, que vim em 2011 para São Paulo, eu vi meus filhos crescerem assim. Minha filha tem 18, quase, meu filho, e parece que para mim foi num piscar de olhos. Então, eu acho que essa oportunidade que a gente está tendo para estar almoçando junto, conversando junto, dar um break, vai até as 9 da noite, dá um break, vê aquele filme com eles, monta um quebra-cabeça, joga um jogo de memória, sai para correr, né, para quem tem filho maior, ou até com a esposa ou esposa. Eu acho que esse é o momento que a gente sempre reclamou, né, que a gente não tinha tempo, e a gente já está 90 dias na quarentena, a gente só tem que fazer uma reflexão, o que a gente, né, ou a gente reclamava e continua reclamando e foi só justificativa. Então, acho que é um bom momento de reflexão, né, Rogério, para esse segundo semestre. Rodrigo, você sabe que eu super concordo com você, até porque eu sou sozinha com a minha filha, né? Eu sou mãe, e é verdade, mas só para contrapor um pouquinho o teu comentário, saiu no jornal ontem que, comparado ao período do ano passado, igual da pandemia, os meses, né, de abril, maio e junho, é o que teve maior percentual de divórcio, viu? Foi esse ano durante a pandemia, então só para colocar o outro lado. Não, mas é verdade, é que a esposa do Toribio e do Flores já colocaram eles na casinha do caseiro, tá? Eles nem estão mais frequentando lá a casa que eles moram. É isso aí, Ramona. Obrigado, abraço. Tem 2 exemplos clássicos aqui. Era, né, Flower? É legal, pessoal. Obrigado, legal. Aí, Rogério, pelo convite. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigado a todos. Obrigado. Namastê, beijinho. Boa semana ainda para todos. Obrigada. Só uma última notícia aí, ó. Taxa Selic 2,25. Oba! Caiu aí mais 0,75, né? Vai todo mundo. Muito bom. Vai todo mundo para a bolsa. Muito banco.